Casa do Espanto é um filme bem datado, mas eu decidi fazer ele aqui por causa do seu charme. Só que reassistindo esse filme, eu fiquei pensando numa coisa. Será que ele é um filme trash? Ou será que ele é só um filme normal de terror que aconteceria lá nos anos 80? Se você quiser saber mais, fica comigo em mais um episódio desse Spooktober, que eu não sei onde eu tava com a cabeça de fazer um desafio tão maluco desse, que são 31 filmes, 31 vídeos para você aproveitar os 31 dias de outubro até o Halloween. Para pelo menos na sua casa ser Halloween, até porque aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura de Halloween. Agora, se você gosta de House, se você já assistiu, eu quero explicar mais ou menos por que ele é considerado trash e se ele é sim um trash, já que ele tem tanta qualidade. Se você está discordando de mim agora e falando, pô, mas todo trash tem qualidade? Tudo bem, eles têm uma qualidade de ser trash. Mas House, a Casa do Espanto, ele é muito maior do que um trash comum, porque vários elementos colocam ele dentro da tabela de trash, mas outros elementos tiram ele, como por exemplo, o seu orçamento, ele não é tão baixo assim. Se a gente pegar outros filmes da época, como Extra, por exemplo, ele custou pouco mais de 60 mil dólares. Isso é tipo irrisório, levando em consideração que é um filme. E o Vingador Tóxico, lá no primeiro, quando a Troma já estava ganhando caminhões de dinheiro com seus filmes repugnantes, o Vingador Tóxico custou $500 mil e você deve estar pensando que para a época esse era meio que o patamar, mas não, porque House custou coisa de $3 milhões e ele tem um ator que era muito conhecido na época, que ele fazia o super-herói americano na série de TV. Mas o que faz desse filme tão bom que ele ganhou até 3 sequências? A história é muito simples. O escritor Roger Cobb tá pensando ali em começar a escrever de novo um livro, depois de ter escrito um de terror há muito tempo atrás. Só que para piorar a situação, ele também está tendo que lidar com seu divórcio e com o recém-desaparecimento do seu filho Jimmy, que meio que causou o divórcio por mais que o casal ainda se goste. Ele era casado com uma atriz e eu digo que ele gostava dela porque ele continua assistindo ela todo o tempo que ele está trabalhando ali na máquina de escrever. E que novo livro é esse que ele quer escrever? Um livro sobre o Vietnã, em pleno anos 80. Não faz sentido nenhum, tanto é que o próprio agente dele diz que isso é loucura porque ninguém tá nem aí mais pro Vietnã. Imagina sair um filme do Vietnã hoje em dia. Assim, um livro já é absurdo, imagina um filme. Mas não ironicamente, acredito eu, o filme fica muito tedioso quando você começa a assistir sequências sobre o Vietnã. Porque sim, ele vai escrever sobre o Vietnã, principalmente porque ele se sente muito culpado, porque ele não tirou a vida de um colega dele que pediu, implorou para ele fazer isso ali em uma situação muito dramática. Eu não vou falar que amigo é esse, porque eu não quero que você que não assistiu tome spoilers aqui nesse vídeo. Eu quero que você assista esse filme, que ele é muito divertido, tem temas extremamente pesados e ele é muito engraçado, mas diferente de outros trashes, ele não é engraçado despropositalmente, na verdade ele é engraçado de propósito. As piadas elas fazem sentido, sendo uma das piadas mais engraçadas quando tem um indivíduo ali conversando com o escritor e parece que ele vai pedir um autógrafo, mas do nada ele pede para usar o banheiro. De novo, eu não vou falar quem é esse cara, porque você pode assistir esse filme agora no YouTube e acredito que as sequências também, mas eu não boto a minha mão no fogo porque o segundo já não é lá muito bom. Agora o primeiro vale muito a pena. A história segue com o escritor indo morar até a casa do título do filme em inglês, Casa, que o nome é House. Eu acho que se viesse para o Brasil com o nome Casa, ninguém ia entender nada. Então tudo bem, a Casa do Espanto. E ele vai lá depois que a tia dele, a tia Elizabeth, acaba tirando a própria vida, se pendurando, se é que vocês me entendem. E é claro que a fantasma da tia logo aparece para esclarecer toda a situação e falar, olha, a casa me enganou, porque a casa é assombrada, ela me enganou para eu fazer isso comigo mesma. Isso é meio que um foreshadowing para o que aconteceria lá no final, sobre a casa meio que te enganar, porque ela sabe muito sobre você. Agora, se você teimou e ainda tá nesse vídeo, sai agora mesmo, porque eu vou entrar realmente nos spoilers mais massivos, pra gente começar a entender por que ele é tão difícil de ser caracterizado como um trash, não só pela questão orçamentária que eu já falei anteriormente. Se você assistiu esse filme, você sabe muito bem que as criaturas são incríveis, os efeitos práticos assim são sensacionais, principalmente o gore, ele é muito bem feito, muito bonito. Aquela criatura horrorosa de vestido roxo eu acho fantástico, por mais que olhando ali você sabe que é um cara vestido, né? Dá pra ver praticamente a espuma se mexendo, mas não tira a magia. A magia realmente é muito alta nessas sequências absurdas, como por exemplo quando ele abre a porta do armário e sai aquele amálgama bizarro de corpos, todos tentando segurar ele e tragar ele para o desconhecido. A gente veria o desconhecido mais tarde no filme,
em uma sequência incrível, onde ele meio que quebra o espelho e atravessa para outro lugar. Lembrando que ele é um cara que foi pro Vietnã, então por isso ele consegue brigar, ele consegue montar alguns aparatos ali para ver se captura alguma coisa na câmera, por exemplo. Ele também consegue descer de rapel, a gente vê quando ele vai pro outro mundo, ele descendo por uma corda, até é uma cena hilária, que tem um gárgula ali meio esquisito. Ele pega a arma, ele carrega como se fosse o Exterminador do Futuro e atira contra o personagem principal. Lembrando que nessa época o Exterminador do Futuro já tinha sido lançado, então com certeza foi uma referência. Só que por mais que o filme seja muito divertido, hilário até em algumas cenas, ele não é realmente de terror assim para você ficar assustado, para você sentir medo. Eu não entendi muito bem essa escolha, porque parece muito mais um filme de comédia do que um filme de terror. Eu acho que é por causa da época, né? Ali perto dos anos 80, os Contos da Cripta estavam bombando, o negócio estava sendo mais divertido, né? Diversão assustadora. E o censor não estava nem aí, ele deixava passar decapitação, galera enforcada, incrível, incrível. Eu assisti esse filme lá há muito tempo atrás, ele ficou na minha memória, depois eu reassisti ele mais uma vez e eu assisti ele uma terceira vez para fazer esse vídeo, porque eu lembrava completamente de tudo, eu sabia exatamente o que ia acontecer a seguir e eu gosto especialmente do personagem Harold, que é o vizinho intrometido, que ele é ao mesmo tempo um vizinho e um fã bem intrometido, que ele chega ao ponto de ligar para a atriz ex-esposa do escritor para falar que alguma coisa esquisita estava acontecendo, além de chamar a polícia quando escuta tiros. Eu entendo, tudo bem, o cara ele estava preocupado ali, mas nada explica por que ele abre a porta e simplesmente entra no meio da noite carregando cerveja sem ter sido convidado. Outra coisa que eu também não entendo é essa coisa do estadunidense dele ficar deixando a porta destrancada, isso não faz o menor sentido. Basicamente, isso é a premissa de muitos filmes de terror. Lá nos anos 80 eles simplesmente assumiam que todo mundo deixava a porta aberta e é isso aí. Agora, e a qualidade geral desse filme? Você vai gostar desse filme? É muito difícil para mim quantificar isso, porque vai muito de você. Você tem que ir assistir o filme esperando ver uma bobagem completa com um pouquinho de profundidade. Aquelas partes do Vietnã realmente enchem o saco, são um saco mesmo, parece que o filme não acaba mais quando elas começam, só que depois que passa, eu acho que principalmente por causa da escrita ali, que ele está escrevendo o livro, e aí você tá vendo aquele cenário meio porco, meio mal feito, e aí você vai ficando meio que inquieto ali, cada vez mais entediado. Eu acho que isso ajuda mais a quebrar o filme em segmentos, faz com que ele fique mais divertido, porque você tem aquele período de ir no banheiro, aquele respiro. Porque, assim, ficar vendo um negócio do Vietnã, imagina se o filme fosse só isso. Meu Deus, ia ser insuportável. Mas eu acho que se você tiver no dia certo, se você tiver com bom humor, se você tiver com vontade de ver um negócio meio que sem pensar, só pra ver uma história legal, com os monstros bem assustadores, eu diria até aterrorizantes, com efeitos muito dramáticos, como por exemplo aquela cena lá que o cara picota o monstro e coloca vários sacos de lixo. Aquela cena é muito dramática do meu ponto de vista. E se você quiser dar umas risadas também, como por exemplo tem a vizinha dele que acaba usando ele como babá, digamos assim. Se você estiver disposto a ver um filme desse tipo, aí o filme é pra você. Agora, se você quiser ver um negócio mais sério, fica calmo que logo teremos episódios de filmes um pouco mais sérios, para você que gosta de um terror mais qualificado como terror. Agora, voltando para a discussão sobre se esse filme é um trash ou não. É muito difícil definir porque, ao mesmo tempo que ele sai da tabela do trash em alguns momentos, ele volta para a tabela do trash quando a gente começa a ver ponto a ponto. Porque, por exemplo, ele não é um filme de baixo orçamento, mas ele também não é um filme que tem um orçamento absurdo. Tudo bem que ele tem um ator grande, mas é um ator grande de série. Então, assim, meio que uma coisa anula a outra, entende? Os efeitos têm muito gore, é muito divertido ver isso, eu me sinto até mal de dizer isso, mas é muito divertido ver aquela bagaceira toda. Então isso coloca ele de novo no trash, só que os efeitos são muito bem feitos, então não é aquela coisa de humor involuntário, você não começa a rir achando, nossa, olha que mal feito, dá pra ver ali o personagem segurando o outro, tipo, segurando o boneco. Não tem esse tipo de coisa nesse filme. Então eu acho que isso também, uma coisa anula a outra. Outro ponto muito importante é que o trash ele tem uma história muito absurda. Todo filme trash tem que ter uma história totalmente inacreditável, onde as coisas acontecem sem explicação, a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo tão grande que chega no final e não tem muita explicação. E isso meio que acontece aqui, porque chega no final do filme, você vê que na verdade ele não cometeu aquela barbaridade contra a ex-esposa dele, porque ela chega de táxi ali enquanto a casa, sei lá, pega fogo, é incrível o final, só que não tem muitas explicações. Toca uma musiquinha ali de final de episódio de série e acabou. E aí você fica ali pensando, caramba, o que aconteceu? Eu queria saber mais, eu queria saber onde é que estava o Jimmy esse tempo todo. Porque lá no final, aquele cara que ele poupou lá na Guerra do Vietnã, ele virou um zumbi e tinha sequestrado o Jimmy. Só que isso foi a casa
pregando uma peça nele, até porque ele deixa a mão ali para ser decepado pelo cara e ele percebe que não foi decepado porcaria nenhuma, ou seja, era a casa, sabendo tudo que sabia dele, tentando pregar uma peça nele para ele cometer alguma coisa contra si mesmo, como foi com a tia dele. Eu estou tentando falar aqui para vocês entenderem sem usar os termos corretos, mas eu espero que vocês tenham entendido porque vocês são inteligentes, pelo amor de Deus. Agora, voltando para a coisa mais absurda do trash, eu entendo que seja mais absurdo, mas também tem um pé no chão absoluto, porque em determinado momento o cara liga para a polícia e a polícia fala: ó, para de encher o saco que quando tiver novidade sobre o seu filho, a gente responde. Então não é aquela coisa de ficar voltando na delegacia o tempo todo. Só que tem um pouco daquela obsessão que apareceu, por exemplo, em Weapons e aparece em alguns filmes onde um pai preocupado está tentando encontrar o seu filho. Então, por mais que seja absurdo, tem um pouco de pezinho na realidade. De novo, uma coisa anula a outra. E finalmente, eu acho que é o ponto que realmente separa de vez, é que o trash ele tem o humor involuntário. Como eu disse várias vezes aqui ao longo desse vídeo, esse humor é voluntário. As piadas são extremamente voluntárias, tudo que acontece para você rir é feito para você rir de fato. Não é uma coisa que acontece e você começa a rir da baixa produção ou de alguma coisa nesse aspecto. Quando esse filme saiu, ele teve críticas bem misturadas. Teve gente que amou de paixão, teve gente que odiou, detestou, achou a pior coisa já feita lá nos anos 80, né? Só que principalmente pela questão orçamentária e pela questão da qualidade do roteiro e de como as coisas vão acontecendo, não apenas isso, mas os efeitos práticos, esse filme, pasmem, é considerado um terror cult. Não porque ele é bagaceira, não porque tem os monstros, é uma bizarrice só, mas pelo conjunto da obra. E principalmente porque ele realmente tem uma quantidade muito massiva de fãs que eu espero que você esteja fazendo parte agora. Se você não conhecia esse filme, se você foi assistir, se você voltou aqui para finalizar a minha análise. Agora, se você está se sentindo meio órfão desse filme, não se preocupe porque tem mais 3 sequências. E por mais que eu não bote a minha mão no fogo pelo segundo, o terceiro e o quarto são sim muito bons. Eles valem a pena ser vistos, mas assim, não vá pelo que eu digo. Vá e assista o filme e vê se você tem a mesma experiência que eu tive, porque mais uma vez cinema é uma experiência muito diferente para cada um de nós. Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio desse Spooktober. Tá dando um trabalhão de fazer, então eu espero que vocês se inscrevam no canal pra gente atingir aquela meta lá que eu falei lá no começo do evento e aproveitem essa quantidade massiva de indicações que eu tô fazendo aqui para vocês. A gente acabou de ter um vídeo sobre um filme totalmente desconhecido e a gente vai ter outros filmes mais desconhecidos ainda. Sim, é possível que eles sejam mais desconhecidos ainda, então vocês podem aguardar ansiosos que com certeza decepcionados vocês não vão ficar. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.